sempre triunfa. A experiência que hoje vamos falar é uma experiência de Jesus quando andou por cima das águas para ter com os seus discípulos. O livro de Mateus, capítulo 14, conta-nos este episódio que diz: E entretanto o barco já estava longe e muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, pelas 3 da manhã, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomado de medo gritaram. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. E respondendo Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, porque duvidaste? E subindo ambos para o barco cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. A maior aventura que nós temos na nossa vida é quando decidimos seguir a Jesus Cristo. Aprendemos que no meio das circunstâncias e dos tempos difíceis, Deus nos convida também, como aos discípulos, a confiarmos nele. E caminhar sobre as águas é realizar o que Deus tem para a tua vida, para a minha vida. Realizar a sua vontade em cada um de nós. Viver à sua maneira. E neste episódio eu gostava de encorajar-te a ver algumas realidades. A primeira delas é: quando andamos sobre as águas, nós reconhecemos a presença de Deus. Ainda que habituados ao mar, pensando que tudo ia terminar pelas 3 da manhã, diz o livro de Marcos, que Jesus procura passar-nos à frente. E de uma forma notável, ele voltando-se diz: tendo coragem, sou eu. Quando menos se espera, no lugar onde menos se espera, Deus está presente. Mas do grupo de 12, somente um ousa dizer a Jesus que ele estava disposto a ir ter com ele. Às vezes nós também, se calhar, estamos surpreendidos por acontecimentos inesperados na nossa vida e ficamos com medo. Mas Deus está perto de nós. Deus está diante de nós. E Pedro reconhece isso. Quem anda sobre as águas também discerne entre fé e loucura, porque Pedro queria ir se Jesus o chamasse. E tantas vezes nós confundimos a nossa vontade com a vontade de Deus, os nossos desejos com os projetos de Deus. Mas a obediência de Pedro lhe fez dizer: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. A obediência em talvez terminar um relacionamento, em começar um relacionamento, em abraçar um ministério na igreja, em contribuir para uma dada causa. Não se trata aqui de coragem, de ousadia, não se trata de sermos radicais, mas trata-se de obedecermos àquilo que Cristo nos manda fazer. Se és tu, Senhor, se és tu. É importante que os nossos passos estejam seguros, respaldados por Cristo, quando Ele nos chamar. E foi a obediência que os levou a enfrentar estas dificuldades. Eles estavam ali, mas Ele abraçou o que Deus tinha para a sua vida. E quem anda sobre as águas também vemos que sai do barco. A vida não foi feita para ficarmos no barco quando Jesus está a passar e nos convida. Realmente o barco é um sinal de segurança, proteção, tudo aquilo que nos pode dar segurança e proteção à exceção de Deus. O teu barco, o meu barco, é tudo aquilo em que nós confiamos quando a vida fica mais turbulenta. Mas em vez de obedecermos, ficamos seguros ali. Mas a verdade é uma: o barco não é tão seguro assim. Agora, quem anda sobre as águas também sabe que vai ter problemas. Por ímpeto ou por fé, Pedro dá um passo fora do seguro barco que ele tinha. Dá um passo e outro em direção a Jesus. Entrega-se a Jesus e confia e avança para a sua maior aventura da vida: andar sobre as águas. Enquanto Pedro só vê Cristo, ele não repara no vento. Mas quando ele começa a pensar: isto não é razoável, onde é que eu estou com a minha cabeça? Então o medo toma conta dele. Curiosamente, a tempestade nunca tinha desaparecido, mas ele nunca a sentiu. Sentiu-a quando tirou o seu foco do seu Salvador e quando a coloca na tempestade. Agora, quando tu e eu passamos por adversidade, oposição, contratempos, obstáculos, onde é que colocamos a nossa atenção? Em Jesus ou nos problemas?
Sair do barco envolve correr perigos, mas também é perigoso continuar no barco. E se tu vives num barco, seja ele qual for, um dia irás morrer de tédio, irás perceber que afinal não é tão seguro assim. Agora, quem anda sobre as águas percebe que o medo está por perto. Sair do barco é um retorno constante ao medo. Algumas pessoas pensam que os medos são só dos descrentes e que é uma ameaça à nossa fé. Não, o medo não me inibe de ter fé. Antes, pelo contrário, o medo até me ajuda a ter uma fé maior. Na verdade, o medo, em certa medida, nunca irá embora. O medo e o crescimento andam sempre juntos. Mas Karl Barth dizia que o conforto é um dos cantos da sereia. Todos nós procuramos uma espreguiçadeira. Evitamos desafios de realizar o que Deus tem para nós. Evitamos carregar a cruz. Procuramos seguir Jesus de longe. O pior fracasso, ou o maior fracasso, não é afundar nas águas. O maior fracasso é nunca sair do barco. Agora, quem anda sobre as águas encara o fracasso como uma oportunidade de crescer. Homem de pequena fé, porque duvidastes. Não é o fracasso que nos molda, mas é a forma como nós lidamos com ele. Edmund Hillary foi o primeiro homem que subiu ao Everest. E depois de muitas tentativas, finalmente ele conseguiu seguir lá. Mas antes de chegar ao cimo do Everest, numa dada altura ele parou na base da montanha, olhou para ela e disse assim: tu podes ser grande, mas eu estou a crescer. Até que um dia subiu o pico da montanha. E tu e eu também não devemos desistir quando fracassamos. Pensemos em Pedro. Negou Jesus por 3 vezes e Deus o levantou por 3 vezes. Tu amas-me, Pedro? E finalmente, quem anda sobre as águas aprende e tem uma relação mais profunda com Deus. Porque a única forma de crescer é sair do nosso conforto. Porquê é que devemos sair do barco? Talvez a resposta mais significativa seja porque Jesus está na água. Esta pode ser escura, funda, perigosa, mas Jesus não estava no barco, ele estava na água. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter ao teu encontro, disse Pedro, e em seguida ele saiu em direção a ele. Isto é sermos discípulos, estarmos perto dele. Todos nós somos propensos a buscar um mundo de conforto. Tentamos construir vidas administráveis com o mínimo de segurança e previsibilidade, de forma a mantermos a ilusão de que tudo está debaixo do controle. Mas quando Deus passa por nós, ele transforma tudo. O chamado para sair do barco implica crise, oportunidade, fracasso muitas vezes, medo outras vezes, sofrimento, mas sempre será crescimento. Eu te quero encorajar neste dia a sair do barco e olhares para Jesus. Senhor, confio em Ti e te peço que as minhas provações se transformem em manifestações da Tua graça e em Ti descansarei seguro. Que assim seja.